Segunda vez de fórum, né? Segunda ocasião que a gente se encontra aqui. É sempre um prazer compartilhar com você o palco e você compartilhar com a gente o seu conhecimento. Professor, como vai? Tô bem, Sueli. Para mim é uma satisfação estar aqui. E principalmente, Sueli, nesse novo mundo do milho, né? Por muitos anos, o milho foi uma cultura de segunda divisão, quer dizer, uma cultura de baixa rentabilidade. Agora nós temos o milho na primeira divisão. E isso facilita muito o trabalho dos agrônomos e dos produtores. Com qualidade encorpada, com preços encorpados, o que motiva o produtor, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, com todo o conhecimento do professor Césio, o palco é todo seu, professor. Obrigado. Pessoal, bom dia. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite a vocês que estão em casa. Nós temos um tema desafiador, que é manejo de adubação. Sempre nos desafiou muito. Por quê? São 16 nutrientes. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu falo para os meus alunos, né? Esses três primeiros Deus nos deu de graça. Vem do CO2 e vem da água, né? Para nós, para os agrônomos, né, ainda resta nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, os grandes nutrientes. E os pequenos, ferro, zinco, manganês, cobre, boro e molibdênio, né, e até o cloro. E o que eu queria discutir com vocês nessa manhã, nesse pouquinho tempo que nós temos, será que eles estão equilibrados? Será que nós estamos adubando muito? Ou nós estamos adubando de forma equilibrada? Então, nutrição é desafiador para o agrônomo, porque ele tem que equilibrar. É muito desafiador para o produtor, porque o custo hoje de adubação é um dos principais impactos do nosso custo de produção. Tão é desafiante que normalmente no primeiro dia de aula eu pergunto aos meus alunos o seguinte: qual é o principal fator da produção, da produtividade? As respostas são as mais variadas possíveis, mas 70%, 80% daqueles jovens juram de pé junto que o principal fator da produtividade é a parte nutricional. Por quê? Eles têm várias disciplinas na parte de nutrição. Começa lá nas químicas, né? Química geral, química orgânica, né? Então, a disciplina chamada química geral e analítica, que muitos falam que é química geral e paralítica, o aluno chega ali e para, né? Tudo isso para preparar o aluno para os cursos de nutrição. Eu pergunto a eles o seguinte: se nós achamos que a adubação é o principal fator da produtividade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa pelo Brasil, cultura do verão, já que nós estamos falando em milho verão, né? Milho de caixa alta, milho bem adubado. Pergunte a 10 produtores do Brasil quanto de adubo ele aplica por hectare. E ao mesmo tempo, pergunte a eles quantas plantas, quantas bocas nós temos. Ô, professor, 900 quilos de adubo, 800 quilos de adubo, 70, 73 mil plantas. Você tendo adubação total e você tendo o número de plantas, traga para mim amanhã quanto de adubo nós aplicamos por indivíduo, por planta. O aluno chega sem graça porque a quantidade de adubo que nós aplicamos por planta, ele não enche o copinho de café. No verão, 10 gramas, 12 gramas. E eu falo para ele: abra a mão, coloque aqui a semente que deu origem a uma planta, não pesa mais que 0,3 gramas. Coloque o adubo. Aquilo é milagroso, uma planta, né? Essa planta, né, que está aqui, né? Aqui ao fundo, aqui, né? Aquela planta que agora tem 2,60 metros de altura, tem 2,90 metros. Produz uma espiga no verão que tem 800, 900 grãos e saiu, né, em termos de nutricional, de uma quantidade tão pequena. Como é possível esse milagre? O milagre da agricultura chama luz, chama fotossíntese, né? A planta consegue esse milagre de transformar esse sol que nos queima em açúcares. No milho, amido, da soja, proteínas e lipídios. Ô professor, e onde entram os nutrientes?
Aí que é a coisa, né? Então, se as folhas das plantas são a fábrica de grãos, os nutrientes, se nós pudéssemos mergulhar dentro daquelas folhas ali, nós íamos ver que os nutrientes, todos eles, são as engrenagens dessa fábrica. E aí o nosso grande desafio como agrônomos: qual é o nutriente mais importante? Todos têm a mesma importância. Às vezes nós adubamos bem com nitrogênio e esquecemos do molibdênio, né? Eu quero discutir um pouco sobre isso com vocês, né? O equilíbrio nutricional. Para produzir 1 tonelada de milho, é necessário dar à planta 20 quilos de N. 20 quilos de N, nós fazemos, às vezes, um pouco na semeadura, 1, 2, 3 coberturas, que é um dilema. Se chove demais, lixivia. Se você aplica ureia a lanço, volatiliza. Fora o efeito que eu brinco lá dentro da academia, né? O efeito rodo. Você aplicou adubo nitrogenado, vem uma chuva pesada, quanto que é o escorrimento? Então, em termos de pensar em adubar bem, em equilíbrio nutricional, né? E em 2010, o GTM, o nosso grupo de pesquisa, fez um trabalho que nos marcou. Um trabalho muito simples, mas um trabalho que nos ensinou muito. E ele começou num questionamento que eu fiz com os meus alunos. Quem absorve os nutrientes? Professor, quem absorve os nutrientes são as raízes. Mas quem come os nutrientes, quem metaboliza os nutrientes, são as folhas, né? Então, o que era a nossa ideia em 2010? A tese da Tâmara, o trabalho da Tâmara. Nós pegamos milho verão e nós demos aquele milho, o número que me vem à cabeça, 150 quilos de N. Um pouco na semeadura, na época adubo na semeadura, 2 coberturas, né? Uma doação de 150 quilos de N, uns 330 quilos de ureia. E nós, se quem usa os nutrientes são as folhas, nós fizemos o seguinte trabalho. De um lado, nós não cuidamos muito bem das folhas da planta. As doenças destruíram parte da área foliar. Então nós adubamos bem o milho lá no início, 150 quilos de N, 300 e tantos quilos de ureia, e permitimos que a doença destruísse parte da área foliar. No outro tratamento, nós pegamos o mesmo híbrido, a mesma adubação, os mesmos 150 quilos de N, e transformamos aquela planta que aqui está nas minhas costas num atleta. Cuidamos de toda a área foliar dessa planta. Então, nós demos comida a quem tinha bons dentes, né? E o que nós encontramos foi um trabalho, algo surpreendente. Naquela planta que nós discutimos, né? A planta enferma, mesmo bem adubada, ela não conseguiu usar aquele nitrogênio. Naquele atleta com todas as folhas, né? E que nós fizemos a mesma quantidade de 150 quilos de N, havia uma diferença de produtividade de 34 sacos de milho. Primeira mensagem da manhã: nós vamos ter um ano muito desafiador, né? Preços de insumos altos, preço de adubo alto. Então, se nós queremos usar bem o adubo, seja ele, não importa a quantidade de quilos por hectare, cuide muito bem das folhas. Então, as folhas das plantas é o órgão da planta que usa o adubo. Todos os nutrientes, sem nenhuma exceção, estão direta ou indiretamente relacionados com fotossíntese. Detalhes, né? Aplicamos 20 quilos de N para que esse milharal possa produzir proteínas, ficar verde escuro, realizar fotossíntese. Será que é desafiador o nitrogênio chegar dentro do corpo da planta? Agora, dentro do corpo da planta é outro desafio. Então, o agrônomo perde noite de sono, e o produtor, com medo de perdas por lixiviação, por volatilização,
por escorrimento. Mas agora o nitrogênio está dentro da planta. Boa parte do nitrogênio que a planta absorve, independente da fonte que você usa, a planta absorve na forma de nitrato. Ô, professor, mas eu usei sulfato de amônio. Mas com o passar do tempo, NH4 transforma em nitrato e a planta absorve nitrato. Dentro da planta, nós temos outro desafio. E aí eu vou pedir o meu colega que nos traga uma vinheta para me buscar um material didático. Dentro da planta, né, a planta absorveu nitrato, está dentro das folhas agora. Nitrato dentro das folhas, parado, não serve para nada. Você observa que poucos dias após uma adubação nitrogenada, a planta fica verde, né? Fica, nossa, professor, esse milho está lindo, maravilhoso. Fiz adubação tem uma semana. Aquilo é formação de proteínas. Então, vamos voltar aqui no nosso milharal, que está lá lindo lá atrás. Então, o nitrogênio está dentro da folha. Para que a folha fique linda igual aquela, o nitrato, vamos tirar ele aqui, ó, né? Vamos fazer aqui uma magia. O nitrato precisa ser quebrado. Vamos quebrar o nitrato aqui, né? Igual nós fazemos lá na academia. Ele precisa ser quebrado. E quando ele é quebrado, ele forma nitrito, né? Tudo isso para formar proteínas. Nitrito também tem que ser quebrado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que a primeira quebra do nitrato tem uma enzima chamada redutase do nitrato. E ela só funciona se tiver 2 micronutrientes, ferro e molibdênio. Às vezes fazer uma grande quantidade de N, no verão 200, 230 quilos de N, investimos, gastamos o dinheiro do cliente e não usamos os 5 gramas de molibdênio que nós precisamos para fazer uma tonelada de grão. Então, repito, para fazer uma tonelada de grão, nós precisamos de 20 quilos de N. Gastamos uma fortuna nele. E esquecemos dessa parte do metabolismo que nós precisamos, a planta precisa dos 5 gramas de molibdênio. Tá? Então, adubar muito não é sinônimo de adubar bem. Professor, mas parou aqui no meio do caminho, ó, nitrito. Nitrito é altamente tóxico para a planta. Nitrito precisa tomar mais uma martelada aqui. Nitrito vai ser quebrado ao meio, né? E forma NH3, né? Tá, consegue pegar NH3. Esse sim vai formar as proteínas. Mas para que esse segundo corte aconteça, de novo precisamos de micronutrientes. O micronutriente ferro e um macronutriente muito esquecido, que é o enxofre. Então, eu queria, né, discutir com vocês o seguinte: uma boa adubação de nitrogênio só é efetiva agora dentro do corpo da planta se nós tivermos o elemento ferro, que normalmente nossos solos têm, se nós tivermos o micronutriente, o menor de todos, molibdênio, e se nós tivermos o macro chamado enxofre. Muitas vezes nós temos deficiência de nitrogênio e gastamos e usamos o dinheiro do cliente, mas está faltando ferro, que é mais difícil, porque os nossos solos têm bastante, né? Mas principalmente molibdênio e enxofre. Eu vou pedir mais uma vinheta para me devolver meu material didático e a gente continua aqui. Pessoal, vamos falar um pouco de potássio, nesse pouquinho tempo que nós temos juntos? O potássio, para mim, é um dos elementos mais esquecidos, assim, um dos elementos das altas produtividades. Será que vale a pena investir em potássio? É um negócio, se observar o seguinte, o cara falou, professor, potássio só fica liberado na solução do solo acima de 2,5% da CTC total. Ok, mas toda vez que você faz uma boa adubação de potássio, você empresta ao sistema. Uma planta bem adubada com potássio, uma planta tem o colmo melhor,
Uma planta realiza mais fotossíntese. Uma planta tem uma defesa melhor aos patógenos. E daquele total de potássio que você aplicou, somente 20% vai embora nos grãos. O resto tudo fica na palhada. Colheu, ficou na palhada, choveu. Está tudo disponível para a próxima cultura. Ok, pessoal? Eu agradeço e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos convidar a Suelen, para a gente dar continuidade.